bem-vindos a esta apresentação da Fujifilm. Meu nome é Esteban, sou responsável da área de vendas e suporte para a América Latina para a Fujifilm. Eu peço umas desculpas, meu português não é muito bom. Vamos fazer intento aqui falar um pouquinho de português. Antes de dar início, quero aqui apresentar a meus colegas, nossos diretores de fotografia que trabalharam muito a dia sábado para fazer os filmes que você vai olhar. Temos aqui a Nicolás, a Mustafa, a Júlia, a João e a Fábio, grandes diretores de fotografia que trabalharam com a câmera. A ideia de nossa apresentação é falar um pouquinho da câmera, as bondades da câmera, mas depois de mostrar os filmes, que vocês tenham uma perspectiva de diretores de fotografia, de seus colegas, suas opiniões, suas impressões de como foi trabalhar com a câmera. Aqui também tenho meu colega, John Blackwood. John Blackwood é o diretor técnico para a Fujifilm. Ele vai falar um pouco mais com a câmera. Antes de aqui passar o microfone a John, também um agradecimento muito especial a nossos parceiros, diretores de fotografia, a ABC, Vicene, quanto a nosso colega Atlas, Brandon, where are you? Brandon está por aqui, da Atlas, por suas lentes, novas lentes da Atlas, da Kaizen da Atlas. Então, novamente, muito agradecido pela colaboração e bem-vindos, ok? Meu colega, agora, John. Thank you, Esteban. Thank you, everyone, for coming out. I'm very happy to be here to connect with everyone here. I'm very excited to hear what you think about the camera as well. I'm sorry I don't speak Portuguese, but I appreciate your understanding, and I know there's translation happening, which is great. Introducing, GFX Eterna 55, going back to when we were founded in 1934, Fujifilm has always looked to develop tools to help creatives tell their stories visually in a unique way. And GFX Eterna 55 represents our commitment to the future of digital filmmaking. It's our first ever camera system purpose-built for the art of filmmaking. So you could see here, this is just a look at the build itself. So we'll do a little bit of an overview of that at the booth. If you want to come by, we can show you all the different connection points of the camera. But you can see it has an LCD screen on both sides. You can see one menu screen there. We have a bunch of different mounting points for the camera. And then it's really purpose built for camera assistants and for a team to work with it in a collaborative way. So diving into some of the unique perspective the camera brings, it's a large format sensor, so it is in the 65 millimeter format category of cameras. It's the tallest sensor on the open market right now, which is really exciting for a number of reasons. We'll dive into some more of the aspect ratio and what that means, but it's a massive sensor at an accessible price, all things considered. Dual base ISO, so you have 800 and 3200. It pushes really well into low light, which is great. And then our color science is really infused in this camera, which is nearly 100 years of developing color science with film. So we've taken all of that, and the same team that would build our film stocks worked on developing the color science for this camera. So we're really excited about what that means for emotional and expressive storytelling. Internal electronic variable ND. So you'll see it slides in. It's a mechanical, so there's clear. It slides in. It starts at a 6. So you get 2 stops right away, and then it goes all the way up to a 2.1. So you have 2 to 7 stops of range, and then in between each stop of ND, you have 20 steps. So you can actually ramp it almost like you would pull an iris, which is really great because that means if you do, go from indoor to outdoor, maybe you can rack your ND almost like you would your iris, and you don't have to change the perspective of your lens and your depth of field. And then industry standard connectivity. So, all the ports that filmmakers expect, SDI, HDMI, timecode input, Genlock. And then also there's wireless connectivity for things like Frame.io, for camera to cloud, for future workflows.
So here's the sensor, and here are different crop modes. So you can see the red box is the full sensor. That's your open gate format, and it's roughly 44 millimeters by 33 millimeters. So it's roughly 8 millimeters wider than full frame and 9 millimeters taller than full frame. So it's massive. And then you can see all the different crop modes within there. So you can go as small as Super 35 format, and then you can step up. You can go to full frame. You can go to a Premista mode, which is slightly larger than full frame. And then you can go, obviously, to open gate. And you can see how this compares to a lot of the different formats that are in the industry. You can see how much taller it is. It's wider than most formats, but it's in that 65 millimeter category, which is something that's really exciting, just the accessibility of it. And then, like we mentioned too, our friends from Atlas are here, and they have a camera in their booth as well. The anamorphic potential of this format is incredibly exciting. If anyone's familiar with IMAX, you can see that graphic on the right actually shows how it compares to 65 millimeter film. So the blue box is IMAX 15 perf, which is 65 millimeter, goes horizontally through the camera. And the white box in the middle there is GFX, or the larger white box. The center is 4 perf Super 35. So this sensor is 3 times larger than 4 perf Super 35, but it's the same aspect ratio. So anamorphic, when it was first developed for filmmaking, was developed for 4 perf Super 35, so a 1:3:3:1 aspect ratio. This sensor is the same aspect ratio. So what that means is a lot of the core principles when anamorphic was designed apply to this sensor in a very similar way. So you could see the red box, the bigger one, that actually goes at wider than 15 perf IMAX is 2 times anamorphic. So if you have a lens that covers 2 times anamorphic, you actually get a wider angle of view than 15 perf IMAX, which is insane for a camera that's less than $20,000. So this really helps illustrate the accessibility and where this format really fits in helping filmmakers just be flexible, because you can go as small as Super 35 if you want, but if you want to scale up to an incredible cinematic perspective, you have that ability here. And then the Kaizens are 1.5 anamorphics. So you can see the orange box is 1.5, and it's nearly as wide of an angle of view as 15 perf IMAX, which is incredible. And you can see the smaller box in there is representative of 5 perf 65 millimeter, which would be vertical. So things like Panavision System 65 and things along those lines. Here you can also see, this goes back to when anamorphic was originally developed. 1:3:3:1 is a very flexible aspect ratio for anamorphic because it's not super wide. If you go with a wider sensor for anamorphic, you can always flip it and go vertical, but there are different characteristics there, right? You'll get vertical flares and vertical compression rather than horizontal. They're creative choices. They both work. Project Hail Mary just did vertical, and it was beautiful. But this is the more traditional approach to anamorphic, and you can see here how 1:3:3:1 applies to different D-squeeze ratios. And 1.5:1 gives you a 2:1 with the full sensor, which is awesome. That's like Vittorio Storaro Univision. 1.8 times anamorphic gives you 2:40 with the full sensor, which is essentially what we all kind of grew up on with anamorphic. And then if you go 2 times would be 2.66:1. 1.5 would be 2:1. And then 1.3 gives you very close to 1.78. So there's a lot of flexible options here for filmmakers, depending on what your deliverable is. Diving into color, all of our film stocks are things that a lot of our customers and a lot of our users have really gotten an emotional tie to. When you see Velvia or Provia or Acros or Eterna, you at least for me, and I know a lot of filmmakers as well, think about movies that impacted them and different types of color and rendition that means something beyond just a technical LUT, right? So what we did was a lot of our color engineers worked on a brand new color space for this camera. It's called F-Log2C. That's the gamma curve, and that works within F-Gamut-C, which is a wider color space. It's significantly larger than Rec 2020, so it's got a ton of color space for great representation of colors. You don't have things like gamut clipping, but within that we developed a collection of film simulation 3D LUTs that can apply to F-Log2C. So all of these LUTs are creative LUTs, but they're built to basically give you a filmic look
right in camera, right? So you can record on set with F-Log 2C, you can monitor with these LUTs, and then you can go into post-production and you can work with these and have a nice, beautiful, filmic look to your projects. So really intentional creative LUTs. You can also download these if you want and use these as a starting point and build your own, creative kind of film-inspired LUT. But these are options we're very proud of because they go back to our history and our legacy as Fujifilm. Here's a representation of F-Log 2C. So you can see the red gamut space. That's F-Gamut C, so that's the new gamut space that was developed specifically for this camera. And you can see how much larger it is than Rec 2020. It's about 80% the size of ACES, so it's massive, which is really great for just getting accurate colors in your material. And this is kind of a tasting chart of the different color profiles so you can see. So you can see in the bottom right you have Acros, that's low saturation, low tonality. And then as you kind of go around, so you could see how diverse these filmic looks are, but they all represent different types of filmic looks, which is really really exciting, especially with the resurgence of film in a lot of ways. That's something we're seeing a lot in America, and I know there's a lot of interest in general. So having a filmic look is great. And then to pair with that, we have a new power zoom lens that we developed specifically for this camera. It's 32 to 90 as far as focal length, covers the full sensor, and it's G-mount. So it connects natively to the camera, and then it passes metadata, but then it also allows you to control the lens through the camera through some controls and also through a web app. So you get a lot of flexibility there. And the lens is also incredibly light. So I encourage you to come by our booth and actually hold it. It's really cool to see how light it is for how much range you get in a zoom lens, and that covers it. So those are all the high level points of Eterna. Please come by the booth though. We would love to actually let you get hands on with the camera and answer any questions you might have. But with that, I think we'll screen the films and we'll come back for Q&As after. Obrigado, John. Agora vamos a olhar os filmes. São dois filmes. O primeiro filme foi feito com lentes esféricos, Blackwing Tri-7. Aqui no primeiro filme é Nicolas Mustafa e Julia. O segundo
Então, agora vamos a fazer uma sessão de perguntas, respostas de vocês, o público, com diretores de fotografia. Antes disso, vou fazer a primeira pergunta aqui para todos os membros, nossos diretores de fotografia. Qual é a sua opinião ou sua impressão acerca de trabalhar com um sensor tão grande destas dimensões? Você falou que é uma experiência mais imersiva. Quais são seus pensamentos, emoções? Por favor, Nicolás. Bom dia. Obrigado pela Fuji convidar para esse projeto. Acho que foi incrível participar. E trabalhar com a Eterna 55, principalmente... Vocês estão me escutando? Tudo certo? Alô, alô? Agora foi. E aí? Tá. Então, repetindo. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi incrível trabalhar com a nova Eterna 55 e testar esse sensor tão grande, né? Principalmente no modo Open Gate. E eu acho que ele traz muitas possibilidades, não só em termos de lente, né, mas principalmente de trabalhar a verticalidade do sensor. E eu acho que ele traz também não só uma experiência mais imersiva, mas ele amplia o seu field of view. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante para você trabalhar. E principalmente agora com essa mudança de novas telas, né, a gente está saindo um pouco desse formato tão horizontal e indo mais para o vertical em alguns segmentos. Então é interessante você ter um sensor tão grande que te possibilita tantas opções, principalmente trabalhando com as esféricas. Então, acho que foi bem interessante trabalhar com isso. Obrigado, Nicolás. Mustafa? Bom dia a todos. Vou repetir um pouco o que o Nicolas falou. Eu acho que esse novo sensor, ele realmente abre o leque de possibilidades para filmar. Eu gostei muito disso. E na câmera também eu gosto muito justamente do que a Fuji traz de tantos anos de negativo que eles faziam, né, da câmera. E o build da câmera também é bem interessante. É isso. Obrigado, Mustafa. Júlia? Bom dia, gente. A minha impressão foi que é realmente um sensor muito grande. Aqui no Brasil a gente não tem tanto o costume de usar câmeras com sensor maior, então para a gente, acho que para todos aqui foi uma experiência diferente, porque quando a gente coloca uma lente que é full frame, ela ainda assim ela é menor, então fica tudo mais aberto e mais amplo mesmo. Acho que dentro dessa vertente, né, do vertical e de produtos digitais, é uma câmera muito boa, porque acaba tendo um custo-benefício em relação à câmera de cinema. Então, acho que por ter a questão também, né, do ND interno comparado com outras câmeras que não oferecem o tamanho do sensor, eu acho que isso é um ponto super positivo. E fiquei muito feliz. Então, acho que é isso. Obrigado, Júlia. Agora com o Fábio João, eles trabalharam a equipe B com óptica anamórfica de Atlas. João? Bom, gente, foi muito legal, né, testar a câmera com anamórfico, inclusive com as Kaizens. A gente ficou até surpreso, né, o quão aberto a gente conseguiu com a 35, por exemplo. Parecia que a gente estava usando uma 12, de tão aberta assim, e isso se vale devido ao sensor mesmo, essa altura do sensor, esse tamanho dele, é bem diferente. E fora isso, também gostei muito do perfil de cor, da ciência de cor que ela oferece, assim, essa nostalgia, esses lutos dos filmes, é um jeito legal de trabalhar. Já filmei com negativo próprio, eterno, assim, tem uma inspiração bem direta, assim, é legal. E também um detalhe é que a gente usou o ISO 3200, que é o ISO base alto da câmera, no nosso filme. Então, ficou bem legal. O ruído, não tem diferença de ruído entre os dois. Óbvio que a gente colocou uma texturinha ali, que sempre é bom, né, no grading, mas foi um prazer e eu gostei muito. Obrigado, João. Fábio? Bom dia a todos. Queria agradecer à equipe da Fuji pela oportunidade, citar o nosso amigo Ramon, nosso gaffer que está aqui, o Jair, o nosso produtor.
Foi uma experiência muito exitosa. Primeiramente dizer que é muito legal ver a Fuji, né, estando onde ela deve estar, que é na vanguarda do cinema, né, agora, porque quando você faz um sensor desse, uma câmera de cinema, o seu diálogo é em outro nível, né, com os criadores, né. Então a gente começa a falar de criação e a Fuji tem que estar nesse lugar. É muito legal estar participando desse start, que não é um start, né, mas é ela voltando para casa. E a primeira parte do nosso filme, a gente falando em lente, né? A gente trabalha com diafragma aberto, né, Jota? Tudo em 2:6. E a segunda parte do tecido, a gente fecha um pouquinho, trabalha em 4. Então, uma parte mais definida. E o tamanho do sensor é inédito também para uma câmera de cinema. Tanto na anamórfica, ela já fica mais quadrada. É impressionante ver isso também, né? Que ela não fica aquela tripa. Até o 1:5 fica numa proporção quase um 16:9, um 2:1. Exato. Então é isso. Eu acho que exercícios como esse devem ser repetidos e foi uma honra participar. Obrigado. Obrigado. Agora, para que o público faça alguma pergunta, por aí. Bom dia. Muito obrigado pela explicação, pela apresentação, mas a minha pergunta vai mais direcionada para a Júlia, mas quem quiser responder, fique à vontade. Você falou que esse sensor não é muito comum aqui para o nosso mercado brasileiro. Porém, até pegando a última fala do Fábio, a Fuji está voltando para o lugar que ela sempre deveria estar, porque ela sempre realmente foi a vanguarda da fotografia como um todo. Você acha que essa câmera, de certa forma, sendo, entre muitas aspas, aí, de custo-benefício, ela vai fazer com que o brasileiro não consuma apenas, mas crie mais nesse formato grande? Eu acho que isso é muito... Acho que acaba entrando no lugar da linguagem de cada diretor de fotografia, porque tem diretor de fotografia que acaba gostando de ter uma estética mais grande angular, então até mesmo tem outros que gostam de sempre coisas mais teladas, que são mais fechadas. Eu acho que a câmera em si, por conta do sensor, ela abrange o tipo de locação de lente que você vai fazer. Eu acho que muitas locadoras aqui em São Paulo, né, que é nosso lugar de indústria no Brasil, já tem essas lentes, assim, eu acho que é super possível de criar com elas, mas eu vejo também a câmera muito nesse lugar experimental da possibilidade dos looks, que é da própria Fuji. Então, como o João falou, ele filma muito em negativo, já gravou com o look, né, que é o filme da Eterna. Então, a câmera tem muito essa similaridade, mas você tem essa possibilidade de trabalhar com looks que são da própria Fuji. E para uma galera que acaba entrando num processo mais enxuto, isso é ótimo, porque tem uma gama de looks ali, até falando dessa coisa mais versátil, né, de você às vezes ir para um set mais enxuto, ou até mesmo videoclipes, ou publis que são menores. Eu acho que isso a câmera entrega muito, porque aí tem a qualidade do sensor, tem a questão do ND, que é uma coisa que a gente sabe que pesa ali na lente, e aí entra nas chapas dos filtros ali. Só dela ter isso também, acho que já é um ponto super alto. Então, acho que fica na frente assim, de muitas câmeras atuais do mercado mesmo. Ju, tem a questão também do ND variável com microstops, né? Exato. Que é muito interessante. Então você não consegue só trabalhar, por exemplo, no 0,6 e no 0,3, 0,6, 0,9. Se você quiser, você pode colocar um 4 ou então um 3,5. E isso tudo você regula assim, de uma forma muito fácil.
E aí vocês vão ter a oportunidade também de ver no stand ali a câmera mesmo e todas essas funcionalidades, assim. Só para complementar o que a Júlia falou, eu acho que assim é uma progressão natural para a Fuji, né? Porque eles tinham esse sensor já de uma forma mais embrionária numa câmera de estilo, né? Então agora eles estão voltando para casa com essa primeira câmera de cinema que eles estão fazendo. E eles estão trazendo toda essa ciência de cor e todas essas emulsões, essas simulações de negativo, que eu acho que é muito interessante. E eu acho que eles foram muito bem sucedidos de não estarem disputando esse mercado com um mercado que já está saturado de câmeras full frames. Então eles estão trazendo uma possibilidade para os diretores de fotografia, para os criadores de imagem, de conseguir trabalhar num modo open gating anamórfico com 2x squeeze e vários sabores e diferenças, mas também de trabalhar ali beirando o IMAX, né? Então, esse grande formato que te possibilita muito recuperar a lente de médio formato. Então, a gente está falando aí de Mamiya, de Hasselblad, e de toda uma nova gama de lentes que estão surgindo agora, como as próprias Kaizen, da Atlas. Então, eu acho que, assim, para um nicho de fotógrafos, principalmente quem quer ter essa flexibilidade de trabalhar com open gate, explorar o anamórfico ou o grande formato, isso é muito interessante. Acho que eles, ao invés de disputarem o que estava saturado ali do mercado LF, eles foram para um nicho específico mais acima. E eu acho que isso foi muito bem sucedido porque não só foi uma progressão natural, mas trouxe também essa bagagem histórica da Fuji de cor, que é sensacional. Boa tarde, meu nome é Guilherme, sou estudante do SENAC. Eu achei muito interessante a apresentação da câmera e eu queria perguntar uma coisa para todos vocês, se a Fuji quiser também pode responder, é a questão da cor. Recentemente, na indústria cinematográfica, pessoalmente, há muitas críticas, sobretudo do público, sobre a cor, às vezes sobre a cor e a colorização. Como essa câmera funciona com a cor? Como essa câmera ajuda os cineastas a trazer a cor sem muitos problemas com a colorização. E a segunda coisa é, como foi trabalhar com a cor, vocês, cineastas, dessa câmera? Vou usar esse microfone aqui. Eu acho que trabalhar com a... Estão escutando? Acho que trabalhar com a cor da Fuji foi uma coisa muito flexível, trabalhando principalmente nesse espaço de cor do F-Log C2, né? Ele te possibilita ali 14.5 stops de Dynamic Range e você tem uma flexibilidade muito boa ali. Acho que a gente conseguiu... Eu também rodei o meu segmento com ISO alto, né, em 3200. Eu também rodei o meu segmento com ISO 3200. E não granulou, foi aquela parte da dança, onde é que a gente tem a mudança de luz, né, e toda a performance de dança. E eu fiquei surpreso como o que veio ali de ruído digital foi parecido com um grão, né? E acho que mesmo com uma iluminação mais contida, eu vi que ele conseguiu segurar muito bem também os shadows e os highlights. Então, para mim, foi bem flexível trabalhar com esse espaço de cor e com essa ciência. E principalmente se você considerar que eles estão trabalhando num espaço de cor que engloba quase todo o ACES, né? Você tem uma gama de cor muito grande, você não fica limitado ali dentro do REC 709. Então, você tem muita coisa para poder brincar e criar. E tem um lance também, eu sempre costumei trabalhar com outras câmeras, outros loggers, usando LUTs da Fuji. Então, agora parece que as coisas fizeram sentido, que a gente pode usar uma câmera Fuji com seus próprios LUTs, né, no mais alto nível. Então, isso é uma facilidade também, meu jovem estudante. Os
LUTs são bem legais mesmo, assim. Teve um teste que a gente fez filme super noturno, a gente estava testando o limite da câmera num lugar mais low light, essa coisa do ISO e tudo mais, mas a gente deu um reczinho lá fora, né, com de fim de tarde caindo, testou uns LUTs, fica bem bonito, assim, tem aquele azulzinho Fuji, aquele azulzinho verdinho Fuji, que todo mundo gosta. Principalmente os monocromáticos, né Musta? Sim, o monocromático funciona muito bem. E eu gosto muito dos pretos que essa câmera entrega, né? A gente está falando de cor, mas o preto é muito bom nessa câmera. Pab, aqui no fundo. Beleza? Aqui, ó. Beleza? Eu chamo Léo Silva, sou diretor de fotografia. Acho interessantíssima essa câmera, principalmente pelo tamanho do sensor, pela parede de ser alto, como o João falou, assim, eu acho que todos que estão aí acho que trouxeram uma visão de conteúdo, mas essa é uma câmera que eu acho que ela se aplica super bem em publicidade. A gente tem a demanda de estar filmando em open gate para poder tirar um 16:9 dessa proporção e também ter que estar tirando um 9:16 disso. Eu acho que até então essa é a câmera médio formato que mais chama atenção assim para esse tipo de mercado. Filmei recentemente com a Blackmagic, a 17K, só que é isso, é um sensor deitado que para publicidade pouco se aproveita, para o conteúdo faria até sentido, mas é uma câmera pouco dinâmica nesse sentido. Então, enfim, queria deixar esse elogio assim, pela ideia de fazer um sensor que ele é mais quadrado do que retangular. Assim, isso acho que a Fuji está brilhando muito. A pergunta que eu queria fazer é mais em relação a frame rate. Vi que no filme do João e do Fábio eles usaram não só 24 fps, mas também carregou mais para alguma coisa de slow ali, não sei se é 60, o que é. E eu queria entender a sensação de que vocês tiveram com a imagem, assim, se tipo no frame rate maior ela segura a mesma textura do que ela está trabalhando no 24 fps. Então, acho que fica essa pergunta, qual o frame rate máximo que vocês usaram também e essa sensação da textura com a variação. A gente, né, usou no modo máximo assim, né, de sensor, lógico que no Squeeze a gente chegou até 48, né? 48. Então a gente foi até 48, né? A gente chegou a usar mais durante o momento das cortinas, né? Que a gente também estava fechando a lente. Então ganhou um pouco de definição, mas quanto a grão, me pareceu constante, assim, A gente usou também o shutter aberto, né, para fazer, né, aqueles motion blurs e também, assim, parece que veio até um pouco mais, assim, de textura, sabe? Parece que veio até um pouco mais. Depois na cor a gente estava equilibrando um pouco isso, né, aplicando um pouquinho de grão. E aí a gente pegou um pouco mais leve nos motion blurs, que eles vêm mais. Mas natural, né, do motion blur vem uma textura, assim, por si só. Ela também, se eu não me engano, ela chega a 60 em vários outros formatos bem grandes dela, né, no modo premista, né, em algumas coisas assim, ela também chega bastante. E ela chega a 120 em algumas configurações, assim. Achei ela bem versátil, não só nisso, assim, pensando... ela é leve até, né, 2 quilos, eu acho, assim, achei leve, achei o corpo bem resolvido, né, a coisa dos 2 displays do lado é legal. Assim, tem um workflow ali, né, que você vai com a cinta de câmera, o fotógrafo fica ali, tem uma coisa de não atravessar, que é um workflow novo, mas é muito legal, assim, porque você está sempre, né, checando as configurações, checando o que está acontecendo, né, não tem um monopólio ali do display. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante, né, dos 2 lados. Boa para montagem, as montagens ficaram redondinhas, assim. Teve uma das câmeras que a gente estava trabalhando que estava ainda com aquele Teradek traseiro ali, sabe, com espaço de bateria. Ficou muito redondo, assim, o setup, assim. A longarina vindo por cima, muito legal para a mão, né, a gente usou também. Muito leve. Boa para irrigar, também usamos um pouco de dolly. Também, mesmo tendo dolly, mesmo tendo mão, a gente resolveu fazer dolly gambiarra ali com Magliner para testar setup. Sei lá, a gente também foi indo para essas coisas, assim. E para documentário, a Fuji está com umas outras lentes, zoom, já com servo interno. Então, fica um kit perfeito para fazer doc, assim, você não precisa trocar lente, é um negócio incrível.
Eu não lembro a angulação daquela, se era uma 50-100, 32-90. 32,90, sim. Conservo já, pequenininho, é incrível. Isso é verdade. Tem essa coisa da lente zoom com servo e também tem a coisa que ela tem bastante botão, né, para customizar, para setar. O menu é bom, assim, ele é bem claro, assim, enfim, das informações, né? Tem câmeras que a gente reclama bastante disso. E é bem simples, assim, bem massa. Realmente curti, assim, eu que sou desse rolê, né, que gosto de textura, né, eu gosto de procurar essas coisas, achei uma câmera massa, assim, uma câmera que às vezes dá até para queimar lute junto, assim, numa externa. Realmente não vejo esse problema, não. Acho que a questão do armazenamento também dela é muito boa, porque a gente gravou, em média, aqui, umas 3 horas, né, de bruto. Acho que umas 3 horas de bruto, assim, deu menos de 500 gigas também, então, é bem boa, assim, nessa questão do armazenamento. Uma coisa que me surpreendeu é que ela tem uma bateria interna. Então, assim, se você estiver rodando e de repente acabar uma V-mount, ela consegue segurar com uma bateria interna 4 horas rodando. Então, isso por meia hora? Acho que é meia hora. Quanto tempo? Meia hora. Desculpa, meia hora. Mas se você precisar fazer mais um planinho, você consegue ainda sem fazer uma troca de bateria. Eu acho que isso é uma coisa que eu não vejo muito em outras câmeras, assim. Então, eu acho que principalmente para esse cenário de guerrilha documentário, pode ser uma coisa salvadora. Dá para fazer até o hot swap, mas sem contar com os monitores, com os periféricos, né? Mas o hot swap, você não desliga a câmera, assim, tem câmera que demora, né, para ligar numa dessas, né? Ela você não precisa desligar. A gente rodou também, alternou entre 24 e 48 e realmente o resultado foi muito bom. Queria saber se dá para fazer uma pergunta 2 em 1 aqui. Ainda sobre o grande formato, eu queria perguntar sobre lentes, que a gente teve, enfim, décadas, né, de um padrão de indústria sendo o Super 35, e isso faz com que o acervo das locadoras seja muito baseado nesse formato. Queria entender o que vocês pensam sobre a disponibilidade de lentes que cobrem esse large format da Fuji hoje no Brasil, e o que vocês pensam sobre o futuro do grande formato também, se isso é uma tendência, se vocês pensam que a ideia é vir, enfim, manter, enfim, e se explorar cada vez mais e investir em lentes nesse sentido. Acho que mais para vocês, assim, pensando mais assim, sobre, assim, da perspectiva, vamos supor, vou usar essa câmera, vou ter que escolher lente, né? Eu veria opções full frame que cobrem, né? Acho que hoje em dia, com essa coisa dos rehouses, né, tem muita opção que cobre, assim. Mas também talvez você vai encontrar alguns limites, assim. Acho que a gente chegou a testar as rangefinders em 35, no OpenGate estava vinhetando, entendeu? Então, realmente, mas assim, acho que há uma oportunidade de tempo também, de muita lente de fotografia de médio formato começar a vir para rehouses também. Sei lá, tem na Filmes do Bem, por exemplo, ele já tem um rehouse, mas um Cinemod com uma Hasselblad que o pessoal já estava usando em full frame, que estava super funcionando, assim. Eu testei lá, não usei ainda prático. É uma opção que sairia muito bem na câmera. E eu fiz até uma pergunta para o John, inclusive, nos dias da filmagem, sobre a opção de duplicar. Né, opção de duplicar, usar o duplicador, expanders e tudo mais, né? Eu não sou contra disso não, assim, porque tudo bem, você pede stop, mas o perfil do buquê continua baseado na abertura, né? Então, funciona. Recentemente também, outra coisa, mas usei numa câmera Super 35, lente Super 16 e usei expander para eu conseguir ter 4K e não ter, era uma mini, para não ter o Super 16 HD. O Super rolou, não achei que teve perda de resolução, pelo contrário, foi um experimento massa para ver que senti que até que teve um ganho para eu estar em 4K, para estar ganhando resolução, para estar ganhando pixel. Então, acho que é uma opção também, o expander, se a gente quer, sei lá, usar uma queridinha, sei lá, uma Super Speed, seja como for uma Master Prime, assim, acho que seria possível com o expander, assim. Tem a perda do stop e tudo mais, mas
tem esses dois caminhos. Se eu fosse filmar hoje com ela, eu ia pensar nesses caminhos. Não ia descartar o expander, mas ia também cobrar, ter esses houses vindo, né? Tem um house de Maceblá, imagina, house de Lumia. Interessantíssimo, né? E são resultados que a gente ainda está por ver, né? Com esse canibalismo de lentes, de pegar uma lente que não é que é Super 35 e colocar no sensor que é médio formato e coisa e tal, né? Que a gente vê isso desde a 5D, né? Essa escola de mistura de sensores e lentes e bocais, eu acho que expande possibilidades também e formatos que a gente ainda nem viu. Mas sim, mais opções de lente Fuji também pode ser. Eu queria ver lente Panavision no Brasil, né? Voltar a esse rolê, né? Porque tem muita lente para isso, né? Cinemascope, para 65, são coisas que a gente tem que cobrar das locadoras, né? Cobrar dos fornecedores, né? Nós fotógrafos aí pedindo. E assistente de câmera também, né? Enchendo aquele saco assim, tipo, pô, vem. Tem as soviéticas também. Tem toda essa linha da família soviética também, que são cópias, né, dessas lentes da Hasselblad e da Zeiss. Então, a Iron Glass agora já está trabalhando numa série de médio formato e já tem alguns projetos de Mamiya no mercado. Mas eu acho também que é o mercado se retroalimentando, né? Então, eles estão criando uma demanda que muito em breve vai ser atendida. A Zeiss já está começando a produzir. Acho que tem a Atma agora, que é uma série nova deles, que é médio formato. Então, acho que o mercado está criando uma demanda para eles poderem suprir, para todo mundo poder jogar junto, mas com certeza vai ter esse retorno para o vintage, né? Sempre vão estar ali buscando. E tem muita opção boa, né? Cá uma coisa adicional. A câmera também tem formatos para trabalhar em Super 35, Full Frame e também Open Gate. Então, uma decisão suas, como diretores de fotografia, pessoas criativas, com que lente preferem trabalhar. Agora, olhamos a mesma coisa 10 anos atrás, sim? Com a transição de Super 35 a Full Frame, agora Full Frame é um formato de 65mm. Eu acho que mais coisas vão acontecer da parte de fornecedores de lente, como Atlas e outros também fornecedores de lentes, para fabricar lentes mais grandes com maior cobertura. Okay? Então, é um período provavelmente de transição, 1 ou 2 anos, para ter mais opções de lentes. Bom dia. Bom dia a todas, todos presentes. Meu nome é Tainara Rezende, sou diretora de foto, também assistente de câmera, e eu queria fazer algumas perguntas. Vocês falaram, né, que durante esses filmes de apresentação utilizaram, né, um ISO mais alto, acima de 3000, mas eu queria entender se, né, trabalhando na visão de vocês, esse é um sensor camaleônico, ou se ele está mais favorável para altas ou baixas, assim como a gente vê, né, alguns outros sensores já do mercado que são mais favoráveis para as altas e outros para baixas, e aí isso, querendo ou não, influi na decisão, né, de escolha do sensor para projetos específicos em que a gente vai ter uma ficção ou um documentário com mais noturnas ou mais diurnas, enfim. O que vocês sentiram desse sensor? E também, se eu ainda não conhecia a câmera, né, quero visitar um stand, mas se vocês acreditam que, pelo ticket médio desse equipamento, se ele vai ser um equipamento que vai acabar sendo mais utilizado só aqui no eixo, dentro, né, de uma bolha da grande indústria, digamos assim, ou se ele vai ter a possibilidade de furar isso e estar presente fora do eixo também, como a gente vê outras, né? Outras câmeras que acessaram, que fora do eixo são mais comuns, como a gente tem algumas da Sony, até mesmo uma Komodo da vida, a Black também, acho que ela tem um mercado mais forte fora do eixo, por uma questão de custos de produção e tudo mais. Se vocês acreditam que essa seria uma câmera que poderia não se limitar só a esse tipo de indústria, assim, só a esse tipo de mercado aqui, vocês acham que existe uma chance de isso realmente se expandir? Obrigada. Eu acho que pelo preço, o custo da câmera, ela tem total possibilidade
chegar a outros lugares fora o eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Sim, a câmera com entrega aos Estados Unidos tem um custo de $16.500. Se você faz um pacote com lente, um custo de $22.000, que não é uma coisa muito econômica, mas é uma diferença com câmeras muito profissionais como ARRI, Sony. É muita boa proposta de custo contra benefício, né? Total, eu acho que também tem uma coisa do tamanho da câmera, né, que influi nisso, né, muitas vezes, né, para expandir, né, esse consumo da câmera também tem a ver com quantas pessoas estão na equipe, né, e muitas vezes as pessoas precisam de equipamentos menores e tudo mais, né. Eu acho que entra nesse rolê. Tem uma câmera menor com o mesmo sensor, tem uma câmera menor da Fuji com o mesmo sensor, que eu acho que estaria mais para isso, assim, acho que é mais, talvez uma popularização desse sensor ajudaria a ter essas duas opções. Tanto que a gente até conversou sobre um possível uso dessa outra GFX, menorzinha, como segunda câmera, já que o sensor é o mesmo. Às vezes isso seria muito favorável, dependendo da filmagem. Mas pensando assim, uma câmera de documentário, uma equipe super pequena, que você precisa... que você quer também ter uma qualidade, né, que você está querendo um setup desse, por exemplo, com a Zoom, com esse Zoom Servo, acho que ela é favorável, assim, a produções menores, mas acho que ainda é uma câmera de cinema, né? Se você entra no filmmaking mesmo, no videomaking mesmo, talvez o lugar da GFX menor estaria ali, assim. Mas ainda assim é o mesmo sensor, né? Pensando nisso, é interessante. Ganha uma vantagem, assim. Inclusive o tamanho do sensor, a coisa de entregar diversos formatos, né? Então isso daí também pode ser um ponto positivo para isso. A questão do peso dela também, ela é bem mais leve do que, por exemplo, uma Alexa. E em termos de... Assim, não é em questão do sensor, né? Ela pode ter o sensor maior, acho que o look é totalmente diferente, mas nesse lugar do cinema mesmo, ela acaba sendo mais possível por várias outras condições, né, de produção. Então, isso é um ponto interessante também. Super. Vocês falaram com relação ao tamanho dela, que eu já dei uma olhadinha lá fora, realmente é bem compacto. Mas com relação à estabilização, vocês acham que é uma câmera bacana para você pegar na mão mesmo e sair filmando? Ou, principalmente por ser um sensor tão grande assim, né? Ou precisa obrigatoriamente ter um gimbal ou algum outro tipo de estabilização para certas filmagens? Eu achei ela super tranquila de pegar na mão, de jogar no ombro, leve. Eu achei muito tranquilo. Ela é bem híbrida, cara. Se você quiser montar, encher ela de coisa e tal, mas você pode desmontar ela, deixar ela mais leve, pegar, sabe? Aqui no seu top handle, eu me senti muito confortável trabalhando com ela. Mas também depende de filme, né? Tem filme que não vai ter jeito, né? Se você quer o liso, vai ter que irrigar, né? Mas uma coisa legal dela que eu lembrei, o LCD dela, nativo dela, ele é bem grande, assim. Ele tem 5 polegadas. E aí ele é massa. Na operação de ombro, às vezes você não precisa ir pro monitor, né? No nosso caso, a gente tinha que ir porque a gente estava no anamórfico, né? Então ali você estava sem o de squeeze, assim. Não tinha feito isso de propósito, assim, mas deve dar para mudar. Mas assim, é massa. Para botar no ombro, operar, você tem aquele monitorzinho. Que já tem um parasol embutido, inclusive. Tem, né? Ele tem você abre ele e vira um parasol. Eu usei ela no Easy Rig com o Mantis e foi super tranquilo, super leve e assim, acho que é hiper versátil nesse sentido. Tá frio, né? Acho que a questão das lentes também, ela é uma câmera que demanda você ter uma estrutura mínima ali de um primeiro C para fazer o foco.
porque até lente de cinema, né, o range é muito grande para você fazer o foco na mão, e o monitor dela fica do lado esquerdo. Então, esse manejo acho que só funcionaria também se tivesse uma lente in-house, assim, que fosse menor, ou um adaptador, mas ela é super boa, assim, de manusear na mão, e não tem essa questão de, apesar de o movimento na mão, né, ser uma coisa mais orgânica, ele tem toda essa estabilização de você levar mesmo, né, você conduzir ele. E fora a tecnologia também do sensor com as lentes com foco automático, né? Se você quiser trabalhar numa equipe tipo pequena, você não tem a grana, mas enfim, essa tecnologia compete muito com a Sony, sabe? De você, eu acho que eles estão entrando aí também, de você poder fazer uns travelings, poder seguir pessoas sem um foquista, né? Essa unidade aí tá rolando. Agora acho que sim. Primeiro, boa tarde a todos, a todas, a todos, aqueles todos que usam E com E e todos que usam com X. Por favor, eu queria saber de duas coisas. Primeira pergunta é para o Brandon e para o Esteban. Firstly, sorry for my English. I want to say I'm impressed by the quantity of colors and the quantity of color presets. It's super mega cool. The blue looks more blue, if that makes sense. I want to ask a question. How many grays it can hit? Like how many gray tones of gray can hit? How many tones of red it can hit? Red, blue. How many tones specifically? The average for a camera is 12 to 16, I heard. Eu queria também fazer uma pergunta para os cineastas. Considerando os presets de cores, o Eterna, o Fujichrome e esses negócios do tipo que eu não lembro muito dos nomes. Quais foram suas tonalidades de cor favorita? E quais aquelas que usaram no curta? Vocês usaram todos? Só isso. Thank you for the question. I think that is for my colleague, John. John, you want to take that? That is a great question, yeah. So I haven't tested that myself as far as how many tones of different colors it can hit. But the benefit of F-Gamut C is that it spans a massive color space. So you'll be able to interpret a ton of color and have the flexibility in post to really get the most out of it. I will say the codec internal is 10-bit, so that will give you some form of kind of resolution there with color. And then if you do external RAW, you can actually do 12-bit. So you'll have your color depth there. But I would say people have been very happy with F-Log2C and the color that it brings. Sobre os LUTs que a gente usou, a gente acabou finalizando tudo em 709 mesmo, mas a gente brincou um pouco com Eterna, que é a simulação do negativo original da Fuji, que traz um grão bem interessante e tem um contraste um pouquinho mais baixo, então ele não é tão puxado assim quanto os cromos, os slides E6, né, negativos de Still, tipo o Velvia, o Provia, o Sensia, que ele já tem uma saturação e uma densidade mais intensa, assim. Mas eu achei sensacional o que eles entregaram no próprio Eterna e no 709. A gente trabalhou também com projeção no nosso filme, a gente projetou até direto na lente, sem tecido, e a gente teve muito pouco aberrações, né, cara? Eu acho que ela conseguiu absorver tudo sem distorcer, sem causar estranhezas maiores. A
Até em conversa com o Ramon, que foi o gafo dos projetos, a gente falou que a gente queria testar, né, essa dinâmica de cores, né, e ele, na experiência dele, né, conhecia diversos tons que costumam dar chabu, né, com leitura e tudo mais, né, uns roxos que lê azul, que nunca lê roxo, né, uns laranjas também, né, que a gente falou, né, os laranjas que vão ler em vermelho, e a gente chegou a testar esses limites, assim, né, aí chegou bem, assim, leu bem. O que tu achou também? Que leu bem, né? Vamos mostrar o microfone ali pro Ramon. Eu forcei bastante a barra na cor, tá? Eu selecionei cores bem na periferia do espectro da curva de Planck, justamente para produzir esses tipos de teste. E também, em alguns momentos, chegamos a selecionar cores complementares ao subtom de pele das pessoas que estavam sendo filmadas, justamente para a gente entender até que ponto ela conseguiria resolver esse acinzentamento do tom de pele que aconteceria naturalmente. Então, o que vocês estão vendo aí realmente é uma resposta bem com o máximo de ciência que a gente conseguiu chegar ali no set, tá? Realmente trabalhar nos extremos para ver até onde ela segurava esse puxo de cor. Infelizmente, temos que terminar a nossa palestra. Todos são bem-vindos em stand da Fujifilm para continuar a conversa, fazer perguntas. Novamente quero agradecer a todos os diretores de fotografia por seu trabalho muito bonito. Também a todos os parceiros como Quanta, Dicine, Atlas, Semana ABC, e também a todos vocês por acompanhar. Então, podemos continuar a conversa. Mais um. Mais um. Prometo que eu vou ser rapidinha. Bom dia a todo mundo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu sou muito fã desses três aqui, acompanho o trabalho deles, a evolução. Muito feliz de ver a Júlia, que é uma pessoa tão nova, João também crescendo tanto, então parabéns pelo trabalho, pela trajetória. A minha dúvida é muito simples e rápida. Meu nome é Cíntia, eu sou logger. Eu fiquei com uma dúvida sobre o armazenamento. Acho que vocês disseram o armazenamento bruto dela, gravando no bruto. Eu fiquei na dúvida se isso era em OpenGate ou não, que durante, acho que 3 horas, gerou um bruto de 500 gigas. Eu queria saber exatamente sobre o bruto em OpenGate e, né, especificamente nessa câmera, qual o tipo de cartão que está sendo usado nela. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder como ex de IT. Então, ela trabalha em 2 codecs, que é o ponto MOV e o MXF. Você consegue modular o bitrate dela, você consegue trabalhar em 360 e 720. Você consegue filmar com 2 tipos de mídia, que é o CF Express tipo B, se eu não me engano. Yep. E você também consegue usar um SD card, acho que V90, né, ali, e filmar com o bitrate mais baixo. Mas ela consegue te entregar ali um arquivo bem tranquilo para você trabalhar, e você consegue também escolher o tipo de codec que você quer dentro o tipo de container. Então, você pode escolher o ProRes 422HQ e vários sabores deles, então é bem versátil. Nesse caso, a gente utilizou o 422, né? 422 e utilizou o OpenGate da câmera. Agora, se você trabalha na OpenGate, provavelmente 1 minuto vai ter um peso de 6 gigabytes, ok? De novo, muito obrigado pelo tempo. Esperamos em stand da Fujifilm. Obrigado. Alô. Bom, a gente agradece a Fuji. Não sei se vocês sabem, a Fuji é uma das responsáveis para que a ABC exista, porque no nosso começo, Fuji, Kodak, Canon, Fuji, Kodak tiveram com a gente desde o começo. E